outra revolta nativista clássica da história do Brasil é a resistência escrava. Desde que aqui chegaram, então estou usando uma data símbolo aqui, né? 1550, desde que aqui chegaram, também os africanos não aceitaram passivamente a sua condição de escravos. E aí passam a resistir a essa escravidão. Então, situando no espaço Brasil como um todo, escravos do Nordeste açucareiro vão ter as suas manifestações de resistência, escravos do Sudeste minerador também vão resistir de alguma forma. Então, eu considero o Brasil como um todo, de 1550 a 1888, que foi quando a escravidão foi abolida. Ah, Jeane, mas essa questão ainda está presente, mas aí deixa de ser uma resistência de escravos, passa a ser uma resistência negra, ok? Por isso que eu estou deixando a data de 1888 como a data final para essa revolta colonial chamada, que a gente está chamando aqui de resistência escrava. Nem todos os livros vão citar tanto os indígenas quanto os negros, né, participantes dessas revoltas coloniais. Mas eu não consigo não listar, eu acho que tem que aparecer sim, fazem parte sim desses grupos insatisfeitos, desses grupos revoltosos. E eles estão entre os nativistas porque eles não estão falando em separar de Portugal. Estão manifestando a sua insatisfação com a escravidão, com a sua condição de escravo, pedem melhoria, pedem liberdade, mas não pedem separação. Então eu acho muito justo listar tanto a resistência indígena quanto a resistência africana, a resistência escrava, na lista das revoltas coloniais nativistas. De amarelinho, então, o foco desse conflito, quem está brigando com quem, é um bom resumo para você. A resistência escrava se trata de um conflito entre os escravos, aqui precisamente os africanos, né, com a coroa portuguesa. Já que, nesse caso, é bem voltado para a coroa portuguesa, porque o tráfico negreiro era monopólio da coroa. Se esse tráfico funcionava ou não é outro papo, é outra conversa, é outra videoaula. No entanto, a legalidade do ato de ir na África buscar escravos e trazer é concedida apenas para a coroa, para funcionários reais. Então, esse tráfico de trazer, de chegar aqui e ser escravizado, não é verdade. Esse escravo pode até se revoltar contra o seu senhor de engenho, né? Mas esse sistema escravista é autorizado, é legalizado pela coroa portuguesa. E como que esses escravos vão demonstrar a sua resistência, a sua indignação, a sua não conformação com a sua situação de escravo? Revoltas, às vezes revoltas locais, dentro da senzala, dentro de uma única fazenda, às vezes revoltas mais organizadas, em que esses escravos fogem e formam os famosos quilombos, né? Você tem o exemplo de Palmares, que resistiu por mais de 100 anos, que teve em torno de 20 mil habitantes. Então, se trata de uma revolta, de uma organização maior, mais ampla. Escravos de diferentes fazendas iam para esses quilombos, né? Mas poderia acontecer revoltas menores dentro de uma fazenda só. O próprio sincretismo, que é quando eles fazem uma adaptação da religião que eles trazem na bagagem, a religião africana que eles trazem com eles. E estando aqui numa realidade católica, numa imposição católica, eles acabam adaptando e fazendo as correspondências. Ah, Jeane, poxa vida, eles estão obedecendo, eles estão adaptando. Não, galera, troque o olhar. É possível ver esse sincretismo como uma vontade de continuar com a religião que eu tinha lá atrás. Eu estou adaptando para dar uma continuidade na medida do possível. É o que eu posso fazer aqui. A minha vida está em risco, mas eu posso adaptar, né? Eu posso transformar os meus hábitos de lá, misturar com os de cá, mas continuar de alguma forma, tem uma continuidade. Isso pode ser visto como resistência.
Eu não estou aceitando a nova religião numa boa, sem propor nada, sem misturar nada, sem transformar nada, né? Então, muda o olhar. Sincretismo também pode ser visto como uma resistência. Quando um escravo cometia o assassinato, né? Assassinava o seu patrão, o seu senhor de engenho, é um gesto maldoso, enfim, não estamos aqui para julgar, para dizer se está certo ou se está errado, não é a ideia da aula, mas é uma expressão de uma raiva, concorda? É um ato violento que está demonstrando uma insatisfação, uma negação da realidade. Eu não gosto disso aqui, eu não gosto desse cara, eu não gosto dessa vida, ele é o culpado, assassinato. O próprio suicídio, os historiadores também têm ressignificado quando o escravo tira a sua vida, ele prefere morrer do que se entregar àquela vida sofrida de escravidão, né? E os quilombos eu já falei. Então, sim, entre as revoltas nativistas brasileiras, na lista de revoltas circunstanciais de um grupo se revoltando por alguma coisa, em algum momento, não pedindo separação, mas se revoltando por alguma causa, eu incluo sim a resistência escrava.